Incrível, como assim? O problema é a igreja? O problema é a reunião do templo? Não é não, meus queridos. O problema é Satanás, o inimigo dos crentes, que querem de alguma forma afastar você da comunhão e tirar a sua liberdade de glorificar a Deus, de cultuar a Deus, e inclusive matar a sua vida espiritual aos poucos, através do desânimo, da frieza e de uma série de comorbidades espirituais. Nesta noite queremos orar agora, dentro desta unção do grande eu sou. Demônios, montanhas, né? Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Agora vamos levantar a nossa voz diante do Senhor. Pai, eu quero levantar a minha voz diante do Senhor mais uma vez nesta noite. Eu me cubro com o sangue de Jesus agora, submetendo-me inteiramente ao senhorio de Cristo. E debaixo desta autoridade do nome de Jesus, eu escondo a minha família, escondo agora todos os líderes, todos os obreiros, todos os membros desta igreja, dessa congregação, declarando que nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo e podemos descansar debaixo da sombra do Onipotente. E em nome de Jesus eu me levanto agora contra Satanás e contra seus demônios e os ordeno que saiam da nossa presença agora, em nome de Jesus. E eu quero expulsar agora desta casa e desta família, da vida desse irmão e desta irmã, desse jovem, desta jovem, desse adolescente, desse novo convertido que agora está ao alcance da minha voz, essa pessoa que está cultuando agora em casa, mas está aprisionado pelo medo. Eu quero expulsar o espírito do medo, o espírito da ansiedade, o espírito da depressão, o espírito do pavor, do enclausuramento, o espírito de desânimo. Saia dessas vidas agora, espírito de enfermidade, de dor de cabeça, de confusão. Você que está criando todos os tipos de impedimentos para atrapalhar os crentes de reunir. Você que está colocando desânimo, colocando confusão na mente dessas pessoas, colocando desânimo, frieza, apatia, letargia, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Larga essas vidas, larga essas vidas. Você que causa resfriado, você que causa dor de cabeça, você que causa febre aparentemente inexistente, você que causa febre sem raiz, sem origem, você que causa dor no corpo, você que causa desânimo, você que causa medo e pânico, saia, 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 saia desta vida, saia dessa casa, saia desta família, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que existem algumas pessoas que marcam de ir ao templo, de ir ao culto, e quando chega a hora, aparecem visitas inesperadas, amigos, pseudos amigos, aparecem pessoas que chegam de todo lado para criar obstáculos, crianças que adoecem,
pessoas da família que entram em crise, casais que entram em briga e confusão, coisas que surgem do nada para impedir as pessoas, para atrapalhar. Espírito de manipulação, eu expulso você agora, na autoridade do nome de Jesus. Larga esta família, solte agora, saia desta casa, saia dessas pessoas, solte essas pessoas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você, demônio, que está transferindo para as pessoas a culpa dos problemas delas, tentando mostrar para elas que o problema está em Deus. Pessoas que têm problemas de toda ordem, mas está tentando colocar a culpa em Deus, na igreja, na Bíblia, na fé. Pessoas que andaram com Deus, que serviram a Deus, que fizeram a vontade de Deus e que foram acometidos por alguma prova, alguma luta, e agora o inimigo está tentando colocar na mente delas que a culpa é de Deus. Satanás, para de enganar as pessoas. Você que é o autor da briga, você que é o autor da confusão, você que é o autor do desânimo, você que é o autor da contenda, então saia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero abençoar esta irmã, eu quero abençoar este irmão, eu quero em nome de Jesus abençoar este casal, quero abençoar esta família, quero abençoar agora este casamento, quero declarar a bênção do Senhor, a cura do Senhor, a libertação do Senhor nesta casa. Em nome de Jesus eu ordeno esta enfermidade, seja ela qual for, que saia agora, vai saindo agora toda doença, vai saindo agora toda enfermidade, todo desânimo, vai saindo em nome de Jesus, vai saindo desta casa, desta família, vai saindo agora em nome de Jesus. Receba a cura, meu irmão. Você que está aqui também, bota a mão agora onde está doendo. Bota a mão onde tem um caroço. Bota a mão agora onde tem uma dor horrível. Na coluna. Na espádua. No estômago. No pé da barriga. No joelho. No tornozelo. No rim. Bota a mão na sua cabeça agora. Bota a mão nos olhos. Você que está triste, recebeu notícias ontem, anteontem, ficou transtornado, ficou deprimido, apavorado. Você não está bem, quase que não vinha para a igreja hoje. De lá para cá, de sexta-feira para cá, você ficou transtornado, transtornada. Tem algo acontecendo na sua mente, está revoltado. Mas esta noite, o Espírito de Deus vai te visitar agora. Agora! Bota a mão na sua cabeça, bota a mão no seu coração agora. Espírito Santo, o Senhor está neste lugar. É o Espírito do Senhor que está aqui para curar, para libertar, para transformar. Arranca esse caroço agora. Arranca esta dor agora. Ajusta essa coluna agora. Ajusta esse joelho, esse tornozelo. Vai tirando a artrose, osteoporose. Vai arrancando este mal. Reumatismo. Liberantino come cara basharanda labas. Yurigo manata manchina na basharanda labas. Chono senera kalamalabas. Halamandarabas. Chuminora sherena.
esse problema na bexiga, esse problema na sua bexiga. Agora, seja arrancado este mal, seja arrancado este mal, arrancado este mal, arrancado este mal. Vai. Seus olhos sejam desembaçados agora, desembaraçados agora. Agora esta visão retorna, agora retorna em nome de Jesus. De orechara marcando regalamalabassuri. Do comena calabachere nela mas. De oregana machere nela. Do corena la malabas. Restaura esse útero, Jesus. Restaura esse útero agora. Restaura esse estômago. Tira essa gastrite. Tira agora essa gastrite. Tira. Em nome de Jesus, Pai, tira. Tira agora essa gastrite. Começa a restaurar esse estômago. Começa a restaurar esse estômago. Começa a restaurar esse estômago agora. Agora. Aleluia. Aleluia. Depressão, eu te ordeno. Espírito de depressão, larga esta mente, larga essas emoções agora, larga este coração, larga. Sai transtorno, transtorno bipolar, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Decorrentione me charangaran lamas. Horemanda la maravas. Montanhas estremecem, demônios faz fugir diante do bom Rei de majestade. Rebalabacore marabachera. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias 31. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui nesta noite. Você que foi curado, você pode começar a preparar para o seu testemunho. Qualquer dia desse teremos um culto com muitos testemunhos. Vamos catalogar esses testemunhos. A nossa fé precisa crescer, irmãos. Esse é um tempo de crescer. Melhora meu retorno, por favor. A nossa fé precisa crescer. Jeremias capítulo 31. Tem alguma coisa que não está vindo aqui. Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 34. E outro irmão depois pode marcar já capítulo 22 de Lucas.
A mensagem que nós pregamos, uma parte dela, duas partes dela, há 2 semanas atrás, e queremos completá-la hoje. Diz o texto assim, sim, agora veio. Diz o texto assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Agora Lucas capítulo 22, versos 19 e 20, que diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, ou de vós. Amém? Paizinho, nós estamos aqui para trazer uma palavra. Temos certeza que o teu Espírito está aqui e que as pessoas serão edificadas nesta noite. Viemos aqui para celebrar a ceia. Hoje é dia de lembrar da tua morte expiatória. E queremos que a tua presença seja real, não apenas no ambiente, mas a partir de cada coração, que haja, Deus, fogo em nossas vidas, uma paixão acesa em nossos corações, pelo Cristo que morreu, pelo sangue que foi derramado, e pelo Cristo ressurreto que está sentado à destra do Todo-Poderoso, e pelo Cristo que se manifestou para nos salvar, mas que também está presente hoje para nos proteger e nos sustentar. Queremos que o Espírito Santo acenda em nossos corações a chama da paixão por esse Cristo, para que nunca nos esqueçamos desse sacrifício maravilhoso. Nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, podeis sentar. Eu preguei há um mês atrás sobre este tema, falando sobre a nova aliança, sobre uma aliança de amor, uma aliança que garante a nossa intimidade com Deus. Falando um pouco sobre Jeremias, no contexto do que ele estava tentando trazer para o povo de Israel, um povo rebelde, um povo que teve tudo para ser uma bênção, mas que agora estava totalmente desviado do projeto de Deus, e estava sujeitos a irem para a prisão, para o encarceramento, para um tempo de escravidão novamente em Babilônia. Deus estava chamando a atenção daquele povo por causa da rebelião deles. Mas ele estava fazendo uma promessa. O próprio Jeremias, que estava inclusive preso, porque estava profetizando a escravidão e o povo não concordava, ele agora estava trazendo uma palavra de consolo para o futuro. Um futuro que o povo de Israel ainda não vislumbrou. Ele estava falando de um futuro que vai acontecer para Israel ainda. O fato deles terem rejeitado Jesus, o Salvador, eles continuam esperando o Messias. Mas para nós, que fomos alcançados pela graça da salvação, nós já vivemos esse tempo.
o tempo que Isaías profetizou, dizendo: olha, a diferença daquela aliança para essa que eu vou falar agora, da parte do Senhor, é que aquela aliança com o povo de Israel, eu preguei e falei sobre isso, eu estava no monte e eles sequer podiam encostar no pé do monte. Eu falava tudo para eles, mas eles não podiam nem ouvir. Eles fugiram para não ouvir a minha voz. Eu estava na labareda de fogo de noite, mas eles também não me percebiam. Eu estava na nuvem durante o dia, mas eles também não percebiam. Então tudo que eu tinha que falar com Moisés, para que ele transmitisse, porque o povo não podia me ouvir. Eu chamei aquele povo para ser minha esposa. Deus usa uma linguagem romântica, alegórica, falando que Israel era a esposa dele, e que ele queria desposar com ela, ou seja, queria casar, fazer uma aliança de casamento, para que Israel fosse a esposa de Deus. Olha que coisa interessante. Mas eles não quiseram, eles fugiram de mim, eles me deram as costas. Mas eu vou fazer uma nova aliança diferente, não uma aliança onde eu esteja numa nuvem ou no monte falando com eles, diferente. Eu vou fazer uma aliança nova, onde eu vou imprimir minhas leis no coração deles, eu vou escrever minhas leis na tábua do coração deles, imprimir e escrever, e eu serei o Deus deles, e eles me serão o povo. Ou seja, de fato, eles serão meus filhos de possessão especial, e eu serei um Deus que vou habitar dentro deles. Diferente de estar na nuvem, eu quero habitar dentro. Eu falei isso aqui, e ficou muito claro. Só que para Israel ainda não aconteceu, com exceção de uma meia dúzia, força da expressão, de crentes, de pessoas que se converteram, porque Pedro, Tiago, João, tudo era judeu. Então, começou tudo lá, entre os judeus, entre o povo de Israel. Jesus era judeu, e todos aqueles homens eram judeus, todos os 70, os 120, toda a igreja que se converteu naqueles primeiros dias, a igreja de Jerusalém, onde tudo começou, eram todos judeus. Só que Deus levantou um homem chamado Saulo, e vocês conhecem a história de Saulo. E Saulo foi levantado por Deus para ser o pregador dos gentios. Deus queria furar aquele bloco de Israel e levar esta palavra para que se cumprisse esta profecia de Jeremias em cada um de nós. Hoje, mesmo gentios, não sendo da geração judaica de sangue, o somos hoje por causa de Cristo. Somos judeus de sangue por causa de Cristo, porque o sangue de Cristo nos alcançou e nos redimiu. E quando a Bíblia fala que Jesus era o príncipe da paz, fala aquelas 4 coisas que a gente fala lá, que Isaías profetizou: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O príncipe da paz que Jesus é, de fato, não tem a ver com você que é crente hoje, ter Jesus no coração e não ter obstáculos, não ter problemas, não ter inimigos, não ter inimizades, não ter oposições, não ter guerra de todo lado. Não. Cristo não veio trazer para você um tempo de tranquilidade, onde você não tenha nenhuma dificuldade. Não, Ele veio sim como príncipe da paz. Em que aspecto, pastor? No aspecto de derrubar a barreira que separava judeus de gentios, pobres de ricos, leigos de sábios, doutores de analfabetos, brancos de pretos. Ou seja, Deus não tem acepção de pessoas, e Ele não está ligado para essas questões sociais, para essas questões particulares que os homens importam. Jesus veio derrubar a barreira para que de todos os povos fizesse um povo só. Portanto, em Cristo, se você é índio, se você é africano, se você é alemão, se você é amarelo, pardo, se você é gente asiático, se você é ameríndio, ou seja, não importa se você é doutor, se você é analfabeto, se você é milionário ou paupérrimo.
Para Deus não existe nada disso. Ele derrubou todas as barreiras para que de um só povo ele fizesse para que de todos os povos ele fizesse um só povo. Que povo é esse? A igreja. Fala a igreja. Os redimidos. E aí eu queria que você pensasse em redimidos. Fala redimidos. Ou remidos. Você tem ideia do que é remido? Deixa eu explicar para você. Quando você, olha bem, quando você está com necessidade de dinheiro, e você tem uma joia guardada, alguma coisa que valha bastante, e você não quer vender, não quer desfazer aquilo, você vai à Caixa Econômica e faz uma penhora, e pega um valor, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o valor daquele objeto, um pouco abaixo, é claro, e vem para casa, porque eles precisam ter uma garantia daquele valor lá. Então você vem para casa com aquele dinheiro, faz o que você quer e tal, e numa época tal, você retorna lá, porque aquilo é muito importante para você, é uma relíquia, é uma lembrança da sua avó, do seu tio, não sei o quê, e você não quer desfazer daquilo, é algo muito precioso para você, então você vai lá para fazer a remissão, ou resgate. Ou seja, era seu, você colocou lá, porque você precisava de dinheiro, pegou um dinheiro, e aquilo ficou como garantia. E agora você vai lá com o dinheiro, e os juros, ou qualquer coisa que for colocado lá, e devolve o dinheiro, e pega a sua joia preciosa de volta. Entendido o que é remissão? Bem, você deve imaginar que o inimigo vive falando para você que você não vale nada, que você é um porqueira, que você é um Zé Ninguém, um Zé Mingau, um Zé à esquerda, porque a sua descendência é tal, porque a sua família era não sei o quê, que você era não sei da onde, que você viveu fazendo isso e aquilo, que você praticou isso, praticou aquilo outro, que você não sei o que lá mais, que você... Babá. Bom, em certo aspecto você pode até admitir assim, bom, verdadeiramente eu não valia nada mesmo não. Eu não sei o que ele viu em mim, mas eu queria que você pensasse uma coisa, quanto você vale? Se estão dizendo que você não vale nada, que você não presta para nada, que você é um Zé Mingau, um Zé Ninguém, pensa em quanto você vale olhando para a cruz. Porque quando você não valia nada, e eu também não valia nada, onde estávamos? Estávamos aprisionados na mão de um tirano chamado Satanás. E por que estávamos presos nas mãos de Satanás? Por causa de um problema que todos nós tínhamos chamado pecado. E qual era o problema do pecado? O pecado foi exatamente um engano maldito que Satanás colocou em nós como uma marca maldita para a condenação eterna. Mas por que ele fez isso? Você era dele? Não. A Bíblia diz que quando Deus criou a mim e criou você, criou para a sua glória. Criou para Ele, criou para adorar. Você pode até achar que você não vale nada, que você é isso, que você é aquilo, e estão tentando dizer para você que você é um porqueira. Tentando tirar o seu valor. Mas quando Deus pensou em você, olha para mim, quando Deus pensou em você, Ele não pensou num porqueira. Quando Deus olhou você antes da criação do mundo, Ele não olhou um porqueira. Se você pegar o capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 29, você vai ler o seguinte: aqueles que de antemão conheceu, ou seja, quando é que Deus te conheceu? Antes de você ser criado. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, Deus conheceu você e a mim antes da gente existir, e Ele traçou um plano para nós. Ele traçou um caminho, Ele já nos predestinou. Predestinou para quê? Para que todos nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho, para que esse Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto sozinho é uma mensagem. Ele está dizendo o seguinte: Deus conheceu a você e a mim antes da gente existir. Deus preparou um projeto maravilhoso para nós no céu. Deus sabia que eu iria crer um dia, que quando a mensagem chegasse até mim, eu iria crer. E quando eu tomasse posse da minha salvação pela fé, eu seria transformado na imagem de Jesus, segundo Jesus, parecido com Jesus, para que assim como Jesus é o Filho amado do Pai, eu fosse um homem
segundo o coração de Deus, a imagem do seu filho, e que ele fosse o primogênito e eu fosse seu irmão. Quem está entendendo? Sabe quem você é? Você é filho de Deus e irmão de Jesus. E eu gostaria de te dizer uma coisa, crente. Deus não tem filho porqueira. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Deus não tem filho porcaria. Se você é filho de Deus, você é algo maravilhoso para Deus, porque a sua vida é semelhante e precisa ser semelhante à vida de Jesus. Abre aspas, abre aspas. É por isso que crente tem que tomar a postura, ó, olha aqui, ó, aqui, ó. Crente tem que tomar isso, que minha mãe falava, brio. Sabe por quê? Porque Jesus não fazia nada do que você faz. Quem está entendendo? Aquele monte de coisa. Quando você for fazer alguma coisa, crente, irmão, pergunta assim, Jesus faria isso? Meu irmão mais velho faria isso? Meu modelo faria isso? Meu exemplo de vida faria isso? Meu irmão que foi dado para mim como modelo de vida faria isso? Não. Então também não vou fazer. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, fecha aspas. Você precisa perguntar se Jesus faria isso. Você precisa perguntar se Jesus faria isso. Porque se ele não faria, não faça. Conta até 10 e não faça. Por quê? Por que eu não devo fazer? Por que você não deve fazer? Porque Jesus é meu modelo. E Deus conheceu você antes. Deus sabia da sua existência antes. Deus sabia que você ia se converter antes dele te criar. Deus já te via antes de você chegar no planeta. E Deus já preparou um projeto para você. Mas baseado nas suas boas obras, nas suas coisas maravilhosas, no seu jeito bom de ser? Não. Presta atenção. A marca que Satanás colocou no Éden foi uma usurpação. Fala usurpação. O que é usurpação? Usurpação é tomar posse de alguma coisa que não é sua. Usurpação é apropriar-se indebitamente de alguma coisa que não é sua legitimamente. Mas por que ele apropriou da vida de cada um de nós? Porque demos ouvido a ele. Porque Adão deu ouvido a ele. Porque a Eva deu ouvido a ele. Porque eles deixaram de ouvir a voz do Criador e ouviram a Satanás. A partir daí, Satanás apropriou. Ele continua se apropriando de cada pessoa hoje. Inclusive de pessoas que estão na igreja. Porque a Bíblia diz para você não mentir e você mente. A Bíblia diz para você não carregar malícia no coração e você carrega. A Bíblia diz para você perdoar as pessoas e você não perdoa. A Bíblia diz para você amar e você não ama. A Bíblia diz para você não odiar e você odeia. A Bíblia diz para você viver em santidade e você não quer viver em santidade. Ou seja, o inimigo continua ditando a regra do jogo para muita gente. Está entendendo? Só que tem uma coisa que crente precisa pensar. O fato de você ter sido alcançado por Jesus e estar na igreja hoje, arrolado como filho de Deus, eu queria que você pensasse uma coisa agora. A joia, olha para mim, a joia que você entregou na caixa, antes de ser resgatada, ela pertence a quem? Ela pertence a quem? A caixa. Você colocou a joia lá e pegou o dinheiro. Legitimamente, ela pertence à caixa. Só existe um contrato, que se você for lá e devolver o dinheiro e resgatar, é sua de volta. Mas enquanto você não pegar, quem está entendendo? Então todos aqueles que estão nas mãos do diabo por causa do pecado, legitimados pelo pecado, pertencem a Satanás.
E ele tem propriedade dessas pessoas agarrado. Só tem uma coisa: se essas pessoas ainda hoje, que estão com os seus nomes nas mãos de Satanás, estiverem com o seu nome escrito no livro da vida, ainda que seja a última coisa que ela vai fazer, ela vai ouvir a voz do Evangelho, vai entregar a sua vida a Jesus, e Jesus vai resgatar, porque Jesus conhece. Amém? E o que aconteceu comigo, com você? Havia uma sentença para mim e para você, baseado no preço que eu valia. Quanto eu valia? Quanto eu valia? Onde eu estava, o meu preço era fogo do inferno. Quem está entendendo? Onde você estava, o seu preço era fogo de inferno. Finish. Era isso que você valia. Caldeirão, o caldeirão do mármore. Era isso que você valia. Fogo, inferno e morte. Agora, qual seria o recurso para você e para mim? Pagamento. Resgate. Quem poderia me resgatar? Qual o preço do meu resgate? Qual o preço da minha remissão? Qual o preço da minha remissão? A vida de um justo. O preço que Deus colocou como resgate do pecado, do pecador, da vida do pecador, era a morte e o sangue de um justo. Quem era o justo? Quem poderia, como homem, ser declarado justo para morrer em meu lugar, para que eu fosse livre? Qual era o preço que Deus colocou? A justiça de Deus colocou como preço pelo meu pecado, pela minha alma pecadora, colocou o sangue de um justo. O sangue que me remia. O sangue da aliança de um justo que poderia me resgatar da condenação. Somente o sangue de um justo. Quem era? Quem na terra era justo para morrer em meu lugar e no seu lugar? Se Jesus não tivesse coragem, abre aspas, quando eu olho para pessoas hoje, que viram as costas para Jesus, por um cigarro de maconha, por um papelote de cocaína, por uma noite no motel, ou por qualquer outra coisa, por uma noite de cervejada, por uma balada não sei de quê, eu fico horrorizado. Porque essas pessoas estão dizendo: Jesus, a sua morte vale menos do que meu papelote de maconha, de cocaína, e meu cigarro de maconha, ou meu copo de bebida, ou minha noite no motel, ou qualquer coisa do gênero. A sua morte vale menos, Jesus. Eu posso virar as costas para você a qualquer momento para aproveitar a minha vida, porque sua morte não vale nada. Quando Jesus não precisava morrer, Jesus não precisava vir aqui, Ele não dependia de você ou de mim para ser Deus, Ele não dependia de você nem de mim para ser grande, Ele não dependia de você ou de mim para estar na glória, Ele não dependia de você ou de mim para nada. Ele era Deus, estava no céu, estava na glória, vivendo nas maiores alturas dos céus, na sua glória reluzente, com toda a pompa, com todo o poder. Por que ele tinha que vir aqui? Fazer o quê? Ele deixou tudo. Sabe por que ele deixou tudo? Porque ele pensou em mim. Ele pensou em você. Porque se ele não vem, eu e você estaríamos perdidos. Eu e você não teríamos nenhuma forma de salvação. Não havia perdão para nós. Mas ele pensou em mim e pensou em você. E não pensou nas feridas dele, ele não pensou nos cravos dele, ele não pensou na humilhação dele, ele não pensou no castigo dele, ele não pensou no martírio dele, ele não pensou naquele flagelo terrível, ele não pensou na vergonha que ele ia passar, ele não pensou em nada disso. Ele só pensou que se ele não viesse, eu e você iríamos para o inferno, porque não tinha recurso. Ele pensou
que um dia ele não queria ser o filho único. Ele não queria ser um filho único. Ele queria ser o filho primogênito entre milhares de irmãos e irmãs, filhos e filhas do Deus vivo. Ele queria repartir conosco a sua glória. Ele queria repartir o seu triunfo. Ele queria repartir, diferente de nós, que somos egoístas, egocêntricos e avarentos por natureza. Ele, ao contrário, é doador, longânimo, misericordioso. Ele queria repartir tudo que ele tinha comigo e com você. E a única forma de levar você para lá e me levar era se ele morresse em nosso lugar. Existem muitas pessoas que ficam procurando entretenimento e ficam procurando prazer. Querido, se o teu prazer, o teu entretenimento não glorifica a Deus, é anátema, é maldição. É porque você está dando lugar ao seu ego, está dando lugar ao seu prazerzinho besta. E se esse prazer não glorifica o nome de Jesus, se isso não é uma coisa santa, uma coisa que glorifica, que o que você fizer, você tem que falar assim: Deus está sendo exaltado. Ah, que maravilha. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a aprovação de Deus. Eu sinto a assinatura de Deus. Eu sinto que isso que eu estou fazendo aqui, Deus assina embaixo. Eu sinto que isso agrada a Deus. Eu sinto que isso, Jesus sorria quando eu estou fazendo. Se Jesus não sorria pelo que você está fazendo, é a maldição. Você é infeliz. Para de querer desfrutar do seu prazerzinho miserável, que não agrada os olhos de Deus. Porque ele abriu mão de todos os privilégios que ele tinha, de todo o prazer que ele tinha, de todo o gosto que ele tinha, para vir à cruz por você. Então abra mão de qualquer coisa, se que ele não sorria. Se Jesus não sorria para você e não dá aprovação, se você não sente que o Espírito Santo queima dentro de você e arde com o que você está fazendo, para com essa imundície. Pare. Porque o seu preço foi muito caro, meu irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muito caro. Muito caro. Sabe por que Jesus pagou? Para um dia ver você com ele lá no paraíso. Andando. 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 Ele não queria ficar com o paraíso sozinho. Ele não queria ficar com aquela glória sozinho. Ele não queria ficar com aquele gozo sozinho. Ele não queria ficar com aquele triunfo sozinho. Ele não queria... Não. Então, meu irmão, abra mão de qualquer coisa, porque ele abriu mão de tudo por você. Quem está entendendo? Eu falei que ele disse aqui que quer escrever no coração, quer imprimir na alma, para estar habitando dentro de nós. Você já entendeu isso? A última parte desta mensagem fala exatamente os 3 sacramentos, e essa é o que eu quero fechar agora. Os 3 sacramentos que legitimam essa aliança. Você vai encontrar o primeiro sacramento em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A parte de Jesus ele fez tudo que você sabe, e a morte lá. Agora, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para tomar posse disso? O que eu tenho que fazer para tomar posse disso? Para assinar o outro lado da aliança. A aliança tem 2 lados, né? Ele diz assim, ó: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meu Deus, simples. Amém? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O primeiro sacramento que uma pessoa precisa desenvolver, que podemos chamar de sacramento, ou seja, aquela coisa que eu faço, que é sagrado para Deus e é considerado uma parte legítima na aliança, é confessar que Jesus Cristo é o meu Salvador. Quando você chega para uma pessoa evangelizando, uma das coisas que você faz é o quê? Bom, depois de evangelizar,
agora é hora de você entregar sua vida a Jesus. E o que você vai falar com ela sobre essa questão de entregar a vida a Jesus? Então agora você vai orar comigo. A pessoa não sabe como orar. E você leva essa pessoa a fazer a seguinte oração: Senhor Deus. Ela fala: Senhor Deus, eu confesso que eu sou um pecador. E neste momento eu reconheço que o meu pecado é imperdoável do ponto de vista humano. Eu não tenho condição de me perdoar. Não há nada que eu faça que venha me limpar. Meu pecado me condena diante do Senhor. Mas eu creio que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado da parte do Senhor para morrer na cruz em meu lugar. E por isso eu quero nesse instante receber Cristo como meu Salvador. Eu abro o meu coração para Jesus e o convido para entrar em meu coração. E eu renuncio meus pecados, eu coloco meus pecados na cruz. E a partir deste momento eu entrego toda a minha vida a Jesus. Eu quero seguir a Jesus e servir a Jesus. O que você está falando? Você está falando que Deus enviou Jesus. Que Jesus é o Filho. Que Jesus é o único Salvador. Que só Ele pode perdoar pecados. E que você o recebe em seu coração. E que você o quer de todo o coração. E que você quer seguir e servir a Ele. E você o convida para entrar no seu coração. Aí cumpre o que Ele falou. Eu vou imprimir. Aleluia. Eu vou imprimir o quê? Quando você faz isso, Jesus entra. Entra ou não entra? Quem sentiu Jesus entrando no seu coração aqui? Sentiu uma coisa gostosa nesse momento? Entrando. E quando Jesus entra no coração, que você convida para entrar pela fé, cumpre o texto de Jeremias. Eu vou imprimir minhas leis em seu coração e vou escrever na tábua do seu coração. Eu vou imprimir na mente e no coração. E eu falei aquele dia sobre razão e emoção, decisão de alma. Eu vou imprimir na mente e escrever no coração. Por quê? Porque ele entra para habitar. Ele entra para habitar. Olha para cá. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, tem aquele texto que nós pregamos para todas as pessoas, geralmente para as pessoas que ainda não são crentes. Mas olha para cá, crente. Esse texto foi escrito para a igreja de Laodiceia, falando sobre pessoas que eram da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, está dizendo que naquela igreja, Jesus não estava. Meu Deus do céu, o que é isso? Pode acontecer com a vida de qualquer crente. Botar Jesus para fora, bater a porta, fechar, e Jesus querer entrar, e ele não deixar. Todos os crentes precisam analisar seus corações para saber se Jesus está aí dentro ou não. Porque ele confessou um dia e recebeu. Fez um sacramento santo. Quando Jesus entrou. E uma coisa que eu queria deixar bem claro para você. Por que Deus está falando que vai escrever nos seus corações a lei dele? Porque Jesus é a palavra. Quem está entendendo? Jesus é o verbo vivo. Amém? Quando Jesus começou a falar sobre aquele texto maravilhoso lá do capítulo 1 de João, João começou a falar sobre Jesus, antes de escrever, de Jesus manifestar, ele disse o seguinte: olha para mim. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem está entendendo? Esse versículo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, está falando exatamente que Jesus é a palavra, que é o verbo, que estava com Deus e que saiu da boca de Deus. E o versículo 2 diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando Deus dizia assim, haja luz, essa palavra haja, que é o verbo apareça, era o próprio Jesus
sendo expresso da boca de Deus, criando todas as coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E onde estava? No princípio. Então Jesus é a palavra viva. Só que o texto diz, o mesmo texto de João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o verbo que se fez carne, que se tornou gente e habitou entre nós, ele agora pela fé, ele veio para entrar e habitar em nós. É o que diz o capítulo 16 de João. Aleluia. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Capítulo 14, capítulo 16, vocês podem encontrar lá à vontade. Que agora esse verbo vivo, esta palavra viva, ela veio habitar em nós. E se Jesus habita em nós, ele é responsável por reescrever a lei de Deus e imprimir em nossos corações. E agora pelo Espírito Santo eu passo a produzir, e você também passa a produzir o fruto do Espírito, que é a essência de Deus dentro de mim. Quando Paulo falou que o fruto do Espírito é amor, e o amor é um fruto, é como uma laranja com vários gomos, e ele estava dizendo alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ele estava falando dos gomos da laranja. Só que tudo isso é a essência de Deus. Quando Jesus entrou no seu coração, ele baniu o pecado para fora, Satanás saiu, os espíritos das trevas saíram, e agora, através do Espírito Santo, Jesus está gerando a essência de Deus dentro de você. Então alguma coisa tem que ser transformada. Quando Jesus habita aqui, a minha vida começa a ser transformada. Aleluia. Essa é a impressão da lei dentro do meu coração. Quem está entendendo? Era isso que Jeremias estava profetizando. A lei de Deus impressa dentro do meu coração. Pela própria presença de Jesus, o verbo vivo, o verbo de Deus, aleluia, que gera em nós o fruto do Espírito Santo, a essência do próprio Deus, que é o amor. Ou a sua vida é transformada, meu irmão, ou marca a hora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Não tem mais como querer dizer assim, não. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu sou da família assim, minha natureza é assim. Gabriela, não! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque fomos transformados pela palavra, pela presença, pela essência, pela lei escrita no coração. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? E tudo começou com a sua confissão. Quem está entendendo? Quem confessou Jesus como Salvador aqui? Quem levantou a sua mão lá na frente? Quem convidou Jesus para entrar dentro do seu coração? Quem crê que ele entrou, diga glória a Deus. A segunda coisa que aconteceu foi o batismo. Marcos capítulo 16, verso 16, diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É crer e ser batizado. Por que batizado? Porque o batismo, aleluia, baseado em Mateus 28, 19, ele disse assim: ide fazer discípulos de todas as nações. E aí digo o versículo 19: batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do... Mas pastor, o que significa o batismo? Fala uma aliança. Fala uma aliança. É a segunda parte. Depois que eu me entrego para Jesus, a segunda parte agora é o batismo. É o segundo sacramento. E o batismo de aliança com Deus, que é uma parte humana do meu compromisso de aliança com Deus, ele falou que é uma aliança com o Pai. Aliança com o Pai? Sim. Quando você faz aliança com Deus Pai, você está se tornando o quê? Filho. Antes não éramos filhos, mas agora somos filhos de Deus.
Aleluia! Aleluia! 1 João capítulo 3, versos 1, 2, 3, diz assim: olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia! Que grande amor. Já pensou Deus chamar-me de filho? Deus me chamar de filho? Olha que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aí ele disse assim: por essa causa o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Jesus. Então não nos conhece também. Certo? E aí ele disse assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora! E ainda não é manifestado o que havemos de ser, porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia! Aliança com o Pai. Não dá para você servir a Jesus e se considerar um Zé Porqueira e levar sua vida de qualquer jeito. Porque agora você é filho de Deus e Deus não tem filho porqueira. Aleluia! Deus é santo. Fala, Deus é santo. E os seus filhos também são. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Se a gente chama Ele por Pai, então sede santo como Ele é santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Amém? Então, como filhos, vamos honrar nosso Pai. Uma das coisas mais terríveis que tem é um pai que serve a Deus, que é justo, que é reto, que é honesto, que é decente, ver um filho na bandidagem. Sim ou não? Sim ou não? Um pai decente, um pai, gente boa, honesto, ver o filho na bandidagem. É uma desonra. Sim ou não? Se você é filho de Deus, precisa honrar o Pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se meu Pai é santo, então tem que ser santo. Quem pode dizer glória a Deus? Quando você batizou, você fez a aliança com o Pai. E você também fez com o Filho. E com o Filho é o quê? O Filho é rei. Fala, o Filho é rei. Ele é o meu irmão mais velho, mas me conquistou, pagou o preço por mim e tornou o meu Senhor. Fala, meu Senhor. Se Ele é seu Senhor, você é servo. Quem está entendendo, glória a Deus. Então, no batismo eu faço aliança de pai com Deus e me torno filho, e eu faço aliança de servo de Jesus. Não dá para você ficar na igreja dizendo que é um cristão, apenas pregado na cadeira a vida inteira sem querer fazer nada. Porque Jesus, para ser o seu Senhor, Ele desceu do céu e trabalhou 3 anos e meio evangelizando, depois de 30 anos de trabalho para sustentar a família, né? E depois 3 anos e meio de discipulado com os discípulos, e depois pagou com preço de sangue. Então não é para você chegar na igreja, cruzar os braços e ficar sentado. Ele chamou você para ser produtivo e frutífero na obra, servindo a Ele. Amém? Amém? E detalhe, ninguém na igreja ficou sem nada. Não tem aquela coisa sem nada? Ah, eu não tenho dom nenhum. Eu não presto para nada. Eu só presto para o banco. Mentira! A todos Ele deu dons. E dons é para quê? Para você servir a obra. Quem está entendendo, glória a Deus. Diga glória a Deus mais alto. Dom é para você servir. Servir significa trabalhar para Jesus. A aliança que você fez com o Pai é de filho. Filho pode até deitar no colo e ficar esperando boa vida. Sim ou não? Não tem aquela coisa? Papai vai fazer tudo. Papai. Tem crente que só é filhinho. Filhinho do papai. E filhinha do papai. Beleza, sem problema. Mas de Jesus não. De Jesus é Senhor. E você tem que ser servo. Então tem que ralar, meu irmão. Pegar na dureza mesmo. Amém? Amém? Então quando eu faço aliança com Jesus, eu faço aliança de servo. Ele pagou o preço por mim, para que eu ralasse agora a favor dos outros. Amém? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Todo mundo sabe, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas... Ah, sim, ele deu, não foi, né? E 1 João 3,16. Cri, 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 cri. Agora os grilos cantam. Por quê? 1 João 3,16, assim como ele deu a vida por nós, devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos, pelas pessoas que precisam, pelos perdidos, pelas pessoas. Ou seja, do jeito que ele deu a vida por nós, temos que dar nossas vidas pelos outros. Quem está entendendo? Ou seja, eu recebi a bênção da salvação, agora eu tenho que fazer com que isso multiplique. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A aliança com Jesus é a aliança de servo. Senhor e servo. E a última aliança? Aliança com o Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do... Aliança com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo tem a ver comigo? Quando eu faço aliança com o Espírito Santo, eu estou me tornando o quê, meu irmão? Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, coloca tudo no lugar. Eu gosto do negócio de trocar, eu não sei se é para trocar, então coloca no mais fácil, né? Sou tua casa. Cadê? Canta agora. Canta agora que eu quero ver. Porque ele diz claramente, ele falou claramente, eu vou habitar dentro de vocês. Paulo disse, vós sois templo do Espírito Santo. Se é que ele habita em você. Casa, você carrega Deus aqui. Agora, escuta, dependendo da quebrada que você tiver, dependendo da croca que você entrar, será que ele vai lá com você? Não sei não, hein? Tem lugar que quando você começa a entrar, ele pula fora e fica longe. Porque não cabe o Espírito Santo ali, não cabe Deus ali, nunca. Tem muita gente botando Jesus para fora, botando o Espírito Santo para fora, porque ele está indo em alguma parada que o Espírito Santo não vai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque esse templo não pode ser desonrado. Esse templo não pode ser vituperado. Esse templo não pode ser vilipendiado. Esse templo, a minha casa. Quem tem casa aqui? Quem tem casa? Apartamento? Quem tem? Se eu chegar na tua casa, eu não sou lá grandes coisas, só sou filho de Deus. E você me convidar na sua casa para poder passar uma temporada lá, como é que vai chegar? Como é que eu vou encontrar aquele negócio lá? O pastor vai vir aqui em casa hoje. Meu Deus do céu. Sim ou não? Mas é o pastor. Vamos dar uma legal geral aqui, pelo amor de Deus. Quem está entendendo? Só que o pastor só ia visitar. Mas o pastor só está indo visitar. O bom pastor mora aqui dentro. Então isso aqui tem que ser mantido impecável. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Porque eu tenho aliança com o Espírito Santo de templo. Eu sou templo e ele é o habitante. Jesus eterno. E agora? O último sacramento que eu quero falar nesta noite é a ceia. Eu quero falar O primeiro sacramento é a decisão, a confissão. O segundo sacramento é o batismo. E o terceiro é a ceia do Senhor. E o versículo que eu tomei foi este. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Sangue derramado.
agente da purificação. Meu pecado não seria perdoado, lavado, limpado, tirado sem esse sangue. O teu pecado tu queres deixar no sangue. Sim? Queres do mal a vitória ganhar. Há poder, força e vigor. Há poder. Detergente não lava pecado. Soda cáustica não lava pecado. Sabonete não lava pecado. Ácido muriático não lava pecado. Não existe nenhum agente nessa terra que possa limpar a minha alma, exceto o sangue de Jesus. Mais respeito com esse sangue, irmãos. Mais reverência com esse sangue. Mais apego a esse sangue, mais amor, mais paixão a esse sangue. Mais honra a esse sangue. Mais compromisso com esse sangue. Mais decência. Vivemos um tempo onde as pessoas estão perdendo o temor, a reverência às coisas de Deus. Fazendo de qualquer jeito. Relativizando tudo. Essa semana passada eu vi um áudio de um camarada que eu já sentei para ouvir pregação dele, ensino dele. Já recomendei livros dele. Vocês devem ter ouvido. Ele falando que a Bíblia tem que ser renovada, tem que ser atualizada, tem que ser contextualizada, que está muito velha, que não pode aplicar aquelas coisas de 2.000, 3.000 anos atrás à realidade de hoje. Que tem que ser contextualizada, contemporaneizada, renovada e não sei o quê, porque não pode, porque certas coisas que estão acontecendo na igreja, citou um monte de coisa lá, que tem que ser admitido na igreja, essas práticas como coisa normal. E os pastores mandaram me perguntar, pastor, o que você acha disso? Eu disse, Paulo falou isso com Timóteo, amigos. Capítulo 4, virão dias em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências. Eles não suportam mais a sã doutrina. Está aí, querendo relativizar a Bíblia, renovar a Bíblia, atualizar a Bíblia, tirar da Bíblia aquela coisa básica, porque o tempo mudou, as coisas passaram, então a Bíblia não vale mais. Já tem gente dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem gente dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Talvez vão até cortar alguns pedaços do que eu estou falando aí para dizer que eu falei isso. Porque eu estou dizendo, tem gente dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então eles cortam um pedaço, bota só que eu falei que contém. As pessoas que estão fazendo agora Ou seja, estamos vivendo dias difíceis. Muitos problemas. Não querem suportar mais a palavra. Mas, queridos, a Bíblia não vai mudar. É o livro mais lido e o mais velho, e tão atual quanto qualquer um outro que foi lançado hoje. E é uma verdade imutável, indelével. O Deus da Bíblia não muda. A verdade da Bíblia não muda, assim como o sangue de Jesus não muda o seu poder. Não podemos enralecer o sangue de Jesus, assim como também não podemos enralecer a mensagem da sua palavra. O mesmo Jesus, o mesmo sangue que tem poder de purificar de qualquer pecado, está contido no Evangelho completo, que a santidade de Jesus precisa entrar em nós e nos transformar.
E esse corpo, o corpo de Jesus é o modelo. Fala modelo. Porque o corpo de Jesus está falando exatamente da sua essência como todo. O Deus que se fez homem. Quando ele diz, tomai e comei desse pão, tomai e bebei desse cálice, ele está trazendo a sua completude de ser humano para nós, no aspecto essencial, total, para que a minha vida seja semelhante à vida dele aqui na terra. Quando chegarmos lá, não chegaremos fantasmas. Quem está entendendo? Aleluia! Não é fantasma, não. A Bíblia diz que esse corpo vai ser revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Um corpo novo como o corpo de Cristo. Não é fantasma, irmão. É um corpo novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso, essa essência que entra em nós, no símbolo, é na essência a vida de Deus em nós. Por isso que crente tem que tomar a ceia sempre. Fica de pé em nome de Jesus. O primeiro sacramento é a confissão. Confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador que veio para nos resgatar e nos redimir. Isso fala-se com a boca, mas se crê com o coração. O segundo sacramento é o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma aliança com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. Filhos do Pai, servos de Cristo e templos do Espírito Santo. E o terceiro sacramento é a ceia. Corpo e sangue. Para sermos semelhantes ao corpo vivo, ressurreto de Cristo, na sua essência e totalidade de homem, Deus, de santos. Se você entendeu, glorifica o Senhor. E nesta noite, eu quero saber se tem pessoas aqui, antes da ceia, se tem alguém aqui que veio para entrar em comunhão, está com algum testemunho, não tem nada anotado aqui não, tá? Tem alguém? Não? Sim. Se está em condições de entrar em comunhão para ceiar, tomar a ceia do Senhor. É? Quem está te representando? Quem está cuidando de você? A gente tem sempre alguém que recomenda, que cuida, para dar testemunho da pessoa, no sentido de que está habilitado. A gente tem sempre alguém cuidando de alguém. Tá? Você está representando a si mesmo? Bom, é por tua conta e risco, né? Meus queridos, tá. Então tá bom. Vamos abençoar a vida dele? Os irmãos sabem que esse rapaz tem dificuldades muito sérias na sua relação com Jesus e as suas fraquezas. Então ele está sempre em quedas e levantes. Então esperamos que o Senhor lhe dê graça para firmar. É algo bem sério, bem comprometedor, mas queremos abençoá-lo. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós queremos abençoar a vida desse jovem. Ele está sempre querendo firmar e sempre tombando com a sua fraqueza. Que essa noite seja, ó Deus, uma noite de ajuste, uma noite de conserto, onde a plenitude do Senhor
entre no coração dele e que haja força o suficiente para ele nunca mais cair no pecado, para nunca mais cair na tentação, para nunca mais cair no vício. Que ele se levante de uma vez por todas, seja fortalecido e firmado no Senhor, para a glória do teu nome. O Senhor é poderoso para firmá-lo, para libertá-lo, para transformá-lo. Não há nada que o Senhor não possa tirar. Não há problema, nem pecado, nem vício, nem fraqueza que o Senhor não possa vencer. Então sustente-o em tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?